A palavra quilombo, ela vem do quimbundo, falado onde hoje está Angola. Significa acampamento. No início, era um acampamento militar, que depois deu origem a acampamentos de mercadores, de comerciantes. Na América Portuguesa, o quilombo é um espaço, antes de tudo, de resistência. Resistência contra a escravidão, resistência contra essa mancha na história da humanidade, né, que foi o tráfico negreiro, onde milhões de seres humanos vieram para as Américas como cativos, não só para a América Portuguesa, mas para colônias de outros países europeus aqui no continente americano. Então, resgatar a história de resistência dos quilombos é resgatar a própria história do brasileiro. Nossos fundadores foram Joaquim Carneiro de Camargo e Josefa de Paula Lima. As primeiras compras de terra se dataram no dia 24 de junho de 1889 e no dia 15 de março de 1897. E aí eles começaram a morar aqui, eles tiveram 6 filhos e desses 6 filhos foram se formando a comunidade. Eles continuaram morando aqui no Quilombo, foram preservando a terra, os costumes, as tradições. E até então é a formação que a gente tem hoje, de 133 anos. Ele foi certificado em 2000 pela Fundação Cultural Palmares e estamos há 22 anos buscando o título da terra. Em torno de 300 pessoas hoje moram aqui dentro do Quilombo. E aí tem um pessoal que trabalha assalariado nas fazendas, tem o pessoal que trabalha com agricultura familiar, que 99% são mulheres, e tem o pessoal também que plantam aqui grãos dentro da comunidade. Quando eu soube da existência de um quilombo aqui na região, na primeira vez que eu conheci Itapeva, eu fiquei muito curioso para obter mais informações sobre essa história de resistência e de luta. Mediante aos estudos que eu já desenvolvo lá no Rio de Janeiro, junto com 2 comunidades quilombolas na Zona Oeste, o Quilombo do Alto Camorim, o Quilombo do Cafundá Astrogilda, e de todo o histórico de militância, de luta que eles têm, eu fiquei muito curioso em conhecer o Quilombo do Jaó. Obtive mais informações através de um colega lá da ETEC, o professor Carlos Eduardo, que tem um grupo de resistência também local chamado Quilombagem, que luta pela questão do turismo étnico, que luta pela manutenção das tradições, dessa herança africana tão importante aqui para o morador de Itapeva. Conheci o espaço, conheci a Deise, conheci a Kemily, lideranças comunitárias que têm um histórico de luta muito interessante, de resistência muito interessante, e hoje nós estamos apoiando o Quilombo do Jaó, apoiando todo esse processo de construção de direitos para a comunidade e, sem sombra de dúvidas, é um local que os moradores de Itapeva precisam conhecer, o Quilombo é um ator social importante desse espaço que precisa atuar mais, que nós precisamos ter políticas públicas para defender a população quilombola aqui na região de Itapeva. E também, obviamente, entender que esse ator social, o Quilombo do Jaó, ele pode, junto com o poder público, desenvolver uma série de iniciativas na área do turismo étnico, na área da agricultura familiar, que venham beneficiar a região como um todo. A gente tem recebido grande visibilidade através da Semana da Consciência Negra. Nós também realizamos eventos na cidade para apresentar a escola, apresentar o quilombo. Mas antigamente era mais conturbado porque a comunidade se fechou a uma certa época.
Então agora a gente já está tendo maior visibilidade. Fomos até o pessoal do poder público e indagamos porque não tinha o Dia da Consciência Negra aqui como feriado. Então eles falaram que o comércio não aceitava porque já tinha bastante feriado em novembro, então ele ia dar uma semana comemorativa para o Quilombo fazer o que eles achassem melhor. E aí, em resistência a isso, a gente criou a Semana da Consciência Negra. Então nessa semana a gente traz a sociedade para dentro do Quilombo, para conhecer nossos costumes, nossa cultura, nossas tradições. E isso a gente viu que fez uma grande diferença, porque antigamente ninguém sabia da existência do Quilombo, ninguém conhecia o Jaó como Quilombo. Até mesmo os próprios moradores não tinham essa visibilidade, né, de quilombola. Então a gente viu que isso ajudou na valorização da cultura, na valorização entre a cidade e o Quilombo, e principalmente nas crianças, que elas veem a importância que é hoje mostrar que o Quilombo existe, que o Quilombo ainda está em luta, que o Quilombo está em resistência. Eu trabalho na Escola Juarez Costa desde 2020, faz 2 anos que eu sou professora de arte do Ensino Fundamental 2. Tem sido uma experiência muito enriquecedora, mas também muito desafiadora. Crianças e adolescentes são crianças e adolescentes em qualquer lugar, então as necessidades educacionais são muito parecidas. Porém, o contexto social, o contexto cultural, a história do local em que essas crianças estão envolvidas é bastante diferente. Então é bastante desafiador a adaptação dos conteúdos de forma que esses conteúdos façam sentido para os alunos que estão aprendendo. Que essas habilidades, que essas competências sejam utilizadas no dia a dia deles. A escola, por ser uma escola pequena, ela é multisseriada, ou seja, nós temos vários alunos de idades diferentes e que estão estudando conteúdos de anos diferentes da mesma sala. Existe um fator bastante positivo na sala multisseriada, o fator da socioafetivo, que os alunos podem se envolver, podem trocar experiências com colegas de idades diferentes. Há um fator muito interessante na sala multisseriada. Em determinados momentos também tem um fator complicador. Eles precisam muitas vezes ouvir instruções que estão sendo passadas para outras turmas, muitas vezes podem se confundir nos conteúdos. Há o fator complicador do preparo de aulas para o professor, que precisa estar atento, que ele vai preparar 2 aulas que serão ministradas no mesmo horário, de forma que uma não interfira na outra e de forma que os alunos consigam se ajudar, mesmo que as habilidades de cada ano sejam diferentes. Então esse é um fator bastante desafiador para o professor que trabalha numa escola multisseriada. Mas também, como eu já comentei, há vários benefícios. Acho muito importante que tenha a escola dentro do bairro. Que os alunos tenham a oportunidade de estarem estudando num contexto ali em meio à cultura deles. É importantíssimo uma escola no Quilombo que vai trabalhar os conteúdos, que vai trabalhar os saberes, vai trabalhar as habilidades inserido nas vivências daqueles alunos. Acho isso muito mais interessante do que tirar os alunos de lá durante os primeiros anos da educação básica, de repente, para mandá-los para outros bairros, para fazerem percursos, para viajarem distâncias longas, para estudarem em outras escolas. Por isso é importantíssimo ter a escola ali dentro do bairro. A gente fala que as nossas futuras gerações é que vão dar continuidade para o Quilombo. Se a gente está há 133 anos hoje, a gente quer que futuramente essas crianças cresçam com um pensamento crítico e continuem a nossa história. E aí, infelizmente, a escola, pela parte da Secretaria mesmo da Educação, não dá muita abertura para o pessoal daqui de dentro do Quilombo. Então a gente está sentando com a diretora, com a coordenadora, para fazer uma diretriz municipal, onde a gente possa colocar todas as nossas intenções para a escola. Porque a gente já tem a diretriz nacional, mas como a gente sabe, infelizmente no Brasil nem tudo é seguido pela lei.
Então essa diretriz ia garantir para a escola o funcionamento dela, porque infelizmente a gente sempre ouve que o pessoal quer fechar essa escola por ser poucos alunos. E aí a gente queria garantir a fixação dela, a fixação do pessoal que trabalha, dos funcionários, e garantir que o pessoal da comunidade consiga entrar a trabalhar também dentro da escola, para apresentar para os alunos todas as nossas formas de meios de geração de renda, para mostrar para os alunos que valorizando a terra, eles seriam capazes de tirar o sustento daqui e continuar a história dos nossos ancestrais. As crianças, nem sempre, elas têm o lado somente para a agricultura. Né? Tem o pessoal que entende mais de arte, o pessoal que gosta muito de outros tipos de coisas. Então, nosso sonho é que eles estudem e tragam para cá conhecimento para aumentar essa geração de renda de outras formas. E é importante também que todos saibam que os quilombos não eram apenas áreas onde escravos que fugiam dos seus senhores iam se refugiar. Os quilombos também realizavam comércio com cidades. Nós temos o exemplo do Quilombo do Leblon, no Rio de Janeiro, que era um quilombo que foi símbolo do movimento anti-escravidão no Brasil. Ele realizava uma série de comércios com estabelecimentos nas áreas urbanas. Então os quilombos, eles abrigavam não só a população negra fugitiva, mas abrigavam também indígenas, abrigavam mulatos, cafusos, brancos. Então, os quilombos são espaços de resistência. E a Constituição brasileira de 88, ela garante para a população quilombola o direito à terra, à propriedade da terra. Primeiro, através da certificação da Fundação Cultural Palmares, aonde, através do auto-reconhecimento, então a população quilombola ela se identifica como tal, né? E depois, através de um processo mais burocrático no INCRA, esse território ele passa a pertencer a toda a coletividade quilombola através do título de posse da terra. Então essa luta, ela não é uma luta só do Quilombo do Jaó, mas é uma luta de toda a população remanescente de antigos quilombos aqui no nosso país. Nós temos hoje mais de 1.800 quilombos certificados pela Fundação Palmares, mas infelizmente um número muito pequeno de quilombos que recebeu o título da terra. Então a luta hoje é pelo título da terra para que essas pessoas possam continuar vivendo onde seus ancestrais nasceram, onde seus ancestrais plantaram, cultivaram alimentos, onde seus ancestrais criaram seus filhos, e essa luta ela tem que ser de toda a sociedade brasileira.